Grêmio anuncia a contratação de zagueiro, Internacional tem interesse em meia do Fortaleza e o Corinthians faz sondagem pelo volante Gabriel Moscardo. Vamos conferir essas e outras notícias em mais um giro pelo mercadão da bola do futebol brasileiro e europeu. Primeiro de tudo, aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações e deixe o seu like, vai ajudar bastante. O Manchester City encaminhou a contratação do meio-campista inglês Elliot Anderson, do Nottingham Forest. A histórica transferência gira em torno de 116 milhões de libras, aproximadamente 790 milhões de reais. Antes do acerto definitivo, o Forest recusou 2 investidas verbais do City. A maior delas consistia em 106 milhões de libras fixos com bônus que superavam as 120 milhões de libras. Aos 23 anos, Elliot é titular absoluto da seleção inglesa na Copa do Mundo. Na última temporada, o meia fez 50 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências. O Newcastle rejeitou uma proposta de 55 milhões de libras do Arsenal pelo volante brasileiro Bruno Guimarães. De acordo com informações, os Gunners formalizaram a investida para transformar o meio-campista de 28 anos no grande pilar de seu elenco para a próxima temporada, mas esbarraram no jogo duro dos Magpies. Tanto a diretoria do Newcastle quanto o staff do próprio atleta recusaram a abordagem. O entorno de Bruno Guimarães entende que o jogador pode se valorizar ainda mais ao longo das fases finais da Copa do Mundo antes de definir qualquer transferência. O Botafogo acertou a rescisão de contrato do goleiro Neto, que fica livre no mercado. As partes chegaram a um acordo amigável e encaminharam o fim do vínculo, que era válido até junho de 2027. A antecipação do fim do contrato ocorreu sem o pagamento de multas de rescisão. Contratado em agosto de 2025, junto ao Bournemouth, com status de titular, o goleiro acumulou falhas técnicas decisivas e atuações oscilantes que minaram a confiança da torcida. O goleiro Vozinha, sensação do Cabo Verde na Copa do Mundo, foi oferecido ao Ceará nos últimos dias. Contudo, o Vozão não demonstrou interesse no negócio e não levou as conversas adiante. Apesar do forte apelo midiático imediato gerado pelo apelido do jogador, idêntico ao carinhoso codinome da torcida do Vozão, o clube cearense vetou a investida por entender que o setor de goleiros já está bem preenchido. Aos 40 anos, Vozinha está livre no mercado após disputar a última temporada pelo GD Chaves da 2ª Divisão de Portugal. O Vitória tem negociações avançadas com o Fortaleza para contratar o meio-campista argentino Tomás Pochettino. Os clubes costuram uma operação casada de troca por empréstimo que envolve a ida do zagueiro Neres para a equipe cearense. O interesse do Leão do Piscino defensor partiu de uma indicação direta do técnico Thiago Carpini, que trabalhou com o jogador no próprio Vitória em 2024. Aos 30 anos, Tomás Pochettino possui contrato com o Fortaleza até dezembro de 2027 e é dono de um dos salários mais altos do elenco. Como o argentino perdeu espaço e virou reserva, sua saída por empréstimo aliviaria o caixa do clube. O Atlético Paranaense tem interesse no atacante Maxi Salas, que está no River Plate da Argentina. O Furacão fez uma oferta inicial por empréstimo com opção de compra, estipulada na casa dos 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais, mas o clube argentino recusou. Os milionários fazem jogo duro e priorizam uma negociação em definitivo, estipulando a pedida entre 5 e 6 milhões de dólares para liberar o atleta. Apesar da primeira negativa, o Atlético não pretende desistir do atacante e prepara uma contraproposta. Salas está fora dos planos do River e em 2026 soma 3 gols em 19 jogos. O Atlético Paranaense também demonstrou interesse no atacante Arthur Gomes, do Dinamo de Moscou. De acordo com informações do jornalista Thiago Marchesini, do canal 3 Pontos, a diretoria do Furacão está avaliando a contratação do jogador de 27 anos. A intenção inicial do Atlético é propor um acordo por empréstimo válido até o fim da temporada, buscando junto aos russos uma divisão nos vencimentos mensais. O Dinamo comprou o brasileiro do Cruzeiro em setembro de 2024 por 6 milhões de euros e possui um vínculo até meados de 2029. O Real Betis formalizou uma proposta para contratar o volante Facundo Bernal do Fluminense.
O clube espanhol apresentou uma oferta de 10 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais pelo jogador de 22 anos. Em 2024, o tricolor pagou 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 40% pertencem ao Defensor Sporting do Uruguai. Diante da oferta do Betis, o Fluminense abriu conversas com a equipe uruguaia para tentar renegociar os termos e reter uma fatia maior do lucro líquido da operação. O Santos acertou a rescisão de contrato do volante venezuelano Tomás Rincón, de 38 anos. O fim do vínculo foi feito em comum acordo após o experiente jogador ser comunicado pela diretoria e pelo técnico Cuca de que não seria aproveitado na sequência da temporada. Rincón tinha contrato até dezembro, mas disputou somente 3 jogos na temporada. Contratado em 2023, o volante nunca conseguiu se firmar com a camisa do Peixe. O Zenit demonstrou interesse na contratação do zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O clube russo monitora o jogador, visando uma possível saída do zagueiro Nino, que negocia com o Fluminense. Pessoas próximas a Léo Ortiz indicam que o atleta mantém o forte desejo de atuar no futebol europeu e enxerga uma ida para a Rússia com bons olhos, como uma oportunidade de consolidar sua independência financeira. A diretoria rubro-negra está ciente da sondagem, mas deve fazer jogo duro para liberar o atleta. Aos 30 anos, Léo Ortiz se firmou como titular absoluto do Flamengo nas últimas temporadas. O Nottingham Forest colocou o jovem goleiro Otávio, do Cruzeiro, na mira para a próxima temporada. O clube inglês prepara uma oferta de 13 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais pelo atleta de 20 anos. De acordo com o GE, a equipe da Premier League estuda fazer uma investida para tentar fechar com o goleiro na abertura do mercado europeu. Otávio virou titular da Raposa após a lesão de Cássio e as oscilações de Matheus Cunha. O Internacional demonstrou interesse no meia Caleb, que pertence ao Fortaleza. O jogador de 26 anos estava atuando por empréstimo no Alavés, da Espanha, mas retornou ao Leão após o fim do vínculo. No clube espanhol, ele disputou 20 jogos e não participou de nenhum gol. O staff do jogador analisa possibilidades tanto na Série A do Brasileirão quanto no exterior, e o Colorado aparece como um dos interessados. Caleb surgiu na base do São Paulo, mas foi promovido pelo Atlético Mineiro, clube que defendeu até o início de 2023, antes de se transferir para o Fortaleza. No Leão, ele fez 98 jogos, 9 gols e 9 assistências. O Grêmio acertou a venda do zagueiro Vieri para a Fiorentina, da Itália. A operação ultrapassa os 17 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais, e o jovem de 21 anos vai assinar por 5 temporadas com a Viola. O clube italiano desembolsará 15 milhões de euros fixos, com mais 2 milhões de euros atrelados ao cumprimento de metas. Como o Grêmio era detentor de 100% dos direitos do defensor, vai receber o valor integral da venda. Vieri subiu para o time profissional no ano passado e nesta temporada se firmou como titular, somando 27 jogos, 2 gols e 1 assistência. Por outro lado, o Grêmio anunciou a contratação do zagueiro Wallace, de 21 anos, que se destacou defendendo o CRB. O defensor realizou os exames médicos em Porto Alegre e assinou um contrato longo por 5 temporadas, válido até junho de 2030. Para fechar o negócio em definitivo, a diretoria tricolor desembolsou 3 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta. O montante restante do passe continuará sob a posse do CRB, visando lucros em transferências futuras. Wallace era tratado como promessa pelo clube alagoano e disputou 19 jogos na temporada. O Corinthians demonstrou interesse no retorno do volante Gabriel Moscardo, do PSG. Nos últimos dias, a diretoria alvinegra consultou as condições do negócio para tentar viabilizar um empréstimo do jogador de 20 anos para o segundo semestre da temporada. No entanto, o retorno do meio-campista ao Parque São Jorge é tratado como improvável. O staff do atleta e a alta cúpula do PSG priorizam a permanência de Moscardo no futebol europeu. Moscardo disputou a última temporada pelo Braga e retorna ao clube francês no próximo dia 30. Atuando em Portugal, o brasileiro fez 39 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência. Chegamos ao fim de mais um giro pelo mercado da bola, então deixem suas opiniões sobre essas transferências e rumores. E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, e siga as redes sociais do canal. Os links estão na descrição. Se não se inscreveu, se inscreva no canal
e ative as notificações para ficar por dentro das principais notícias do mercado da bola. Vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.